Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo! Você está ouvindo o Pão Diário, dia 9 de dezembro. A leitura de hoje é 2 Crônicas 9, Judas, Sofonia 1 e Lucas 23. Segundo Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 9. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as suas questões, e não houve nada que não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus servos, o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e as vestes deles, e a sua subida pela qual ele chegava à casa do Senhor, ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: Era verdade a palavra que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém não cria naquelas palavras, até que vim, e meus olhos ouviram, e eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei, para o Senhor teu Deus, porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazeres juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E da madeira de algumins, o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, e tudo quanto lhe pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou, e foi para a sua terra, ela e os seus servos. E o peso do ouro que vinha em um ano a Salomão era de 666 talentos de ouro, afora o que os negociantes e mercadores traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores da mesma terra traziam a Salomão ouro e prata. Também fez o rei Salomão 200 paveses de ouro batido. Para cada pavês destinou 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido. Para cada escudo destinou 300 siclos de ouro. E Salomão os pôs na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. E o trono tinha 6 degraus, e um estrado de ouro que eram ligados ao trono, e encostos de ambos os lados no lugar do assento. E 2 leões estavam junto aos encostos, e 12 leões estavam ali de ambos os lados, sobre os 6 degraus. Outro tal não se fez em nenhum reino. Também todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa do bosque do Líbano de ouro puro. A prata reputava-se por nada nos dias de Salomão, porque indo os navios do rei com os servos de Irão a Tarsis, voltavam os navios de Tarsis uma vez em 3 anos e traziam ouro e prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riquezas e sabedoria.
E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. E cada um trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim faziam de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 estrebarias para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e colocou-os nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém, e dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até ao termo do Egito. Também o rei fez que houvesse prata em Jerusalém como pedras, e cedros em tanta abundância como os sicômoros que há pelas campinas. E do Egito e de todas aquelas terras traziam cavalos a Salomão. Os demais atos de Salomão, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Natã o profeta, e na profecia de Aías o silonita, e nas visões de Ido o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu Salomão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi seu pai, e Roboão seu filho reinou em seu lugar. Judas. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e pereceram na contradição de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco, e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram,
e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a túnica manchada da carne. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. Amém. Sofonias. Sofonias, capítulo 1. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Hei de consumir por completo tudo de sobre a terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e os tropeços juntamente com os ímpios, e exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. E estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, e exterminarei deste lugar o restante de Baal, e o nome dos sacerdotes dos ídolos, juntamente com os sacerdotes, e os que sobre os telhados adoram o exército do céu, e os que se inclinam jurando ao Senhor, e juram por Milcom, e os que deixam de andar em seguimento do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, nem perguntam por Ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. Acontecerá que, no dia do sacrifício do Senhor, castigarei os príncipes e os filhos do rei, e todos os que se vestem de trajes estrangeiros. Castigarei naquele dia todo aquele que salta sobre o limiar, que enche de violência e engano a casa dos seus senhores. E naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir uma voz de clamor desde a porta do peixe, e um uivo desde a segunda parte, e grande quebrantamento desde os outeiros. Uivai vós, moradores de Mactes, porque todo o povo que mercadejava está arruinado. Todos os que estavam carregados de dinheiro foram destruídos. E há de ser que, naquele tempo, esquadrinharei a Jerusalém com lanternas, e castigarei os homens que se espeçam como a borra do vinho, que dizem no seu coração, o Senhor não faz o bem, nem faz o mal. Por isso serão saqueados os seus bens e assoladas as suas casas, e edificarão casas, mas não habitarão nelas, e plantarão vinhas, mas não lhes beberão seu vinho. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas.
e angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Lucas. Capítulo 23. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos, e começaram a acusá-lo, dizendo: Havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar o tributo a César, e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: Tu és o Rei dos judeus? E ele, respondendo, disse-lhe: Tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: Não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: Alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galiléia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu-o a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos os principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: Haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das de que o acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: Fora daqui com este, e solta-nos Barrabás! O qual fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, outra vez Pilatos, querendo soltar a Jesus. Mas eles clamavam em contrário, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o! Então ele, pela terceira vez, lhes disse: Mas que mal fez este? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E os seus gritos e os dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis,
e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caí sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E também conduziram outros 2 que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol. E rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia, estavam de longe vendo estas coisas. E eis que um homem por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha consentido no conselho e nos atos dos outros, de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus, esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. A palavra de Deus é alimento. O que ela te alimentou na leitura de hoje? A maior prova do amor de Deus por nossas vidas é Ele ter entregado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ele é a redenção dos nossos pecados. Em Jesus Cristo nós somos feitos amigos e filhos de Deus amados. Mas como vamos responder a este tão grande amor? Hoje, vimos que Salomão, ao fim de sua vida, desobedeceu grandes mandamentos de Deus. Ajuntou muito ouro como nenhum outro rei. Teve centenas de mulheres e teve muitos cavalos. Após sua morte, este reino foi dividido e, por fim, tudo foi saqueado. De nada adiantou ele juntar tantos bens. Em Judas, somos exortados a batalhar pela fé que nos foi dada no princípio, não somente a nós, mas a todos os santos. A guardarmos as palavras que recebemos no início e não trocarmos jamais
por nenhuma riqueza temporária, como alguns que irão à perdição fazem. Sofonias escreve que Deus promete castigar severamente os que se consideram justos aos seus próprios olhos e pensam que Deus não vê toda a iniquidade e maus pensamentos do coração. Por fim, Lucas nos mostra a imagem do homem perfeito, Jesus Cristo, e de homens pecadores e perversos. Jesus sendo blasfemado, cuspido, zombado e crucificado sem nada ter feito de mal. E os outros o desprezando e julgando digno de morte por pura inveja e maldade, achando que assim se veriam livres do juízo do Deus Santo. Irmãos, não podemos jamais ignorar os alertas de Deus. Não podemos jamais desprezar o grande amor que Deus tem por nossas vidas. Devemos sim, hoje, nos arrepender de todo o coração de todos os nossos pecados. Os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. O sangue de Jesus Cristo, ele nos perdoa de todo o pecado. Mas não podemos jamais adorar a Deus e aos deleites e desejos dos nossos corações pecaminosos. Pois se assim fizermos, o fim será a nossa morte eterna. Amamos e sirvamos a Deus de todo o nosso coração. Ele é o nosso maior amigo e o que mais nos ama. Até amanhã. Deus abençoe você. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte o deixar, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte o deixar, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre exaltado é,
cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou.